pessoal, hoje eu dei um pulinho no nosso laboratório, separei algumas coisas para mostrar para vocês, tá? Alguns exemplares de invertebrados. Bom, daqui a pouquinho eu vou gravar para vocês a planária, tá? A planária, lembrando que é um plateuminto, então daqui a pouquinho eu filmo para vocês e mostro eles. Bom, quero começar aqui com a água-viva, tá? Lembrando que a água-viva faz parte do filo dos quinidários, que são aqueles animais que possuem os quinidócitos, que são aquelas célulazinhas de veneno, células urticantes. Essas águas-vivas eu peguei na praia, deixa eu ver se eu consigo retirá-las para vocês verem. Ela não tá inteira, tá? Eu fiz uma viagem e aí na praia estavam aparecendo só essa região de cima do sino do corpinho da água-viva e ela está sem tentáculos, tá? Então essa aqui, ela possui os quinidócitos nos tentáculos principalmente, então essa região aqui não queima. Então reparem como é o corpo gelatinoso. A água-viva é um tipo de quinidário que tem vida livre, tá? Ela não é fixa como outros tipos de quinidários. Depois eu vou mostrar para vocês na lupa, tá? Fica melhor para visualizá-las. Então, são exemplos de plateumintos, corpinho achatado, alongado. Aqui nós temos também, ó, uma tênia, tá? Aquele verme que causa teníase. Então, aqui nós temos um exemplar, corpo alongado, corpo achatado, característica dos plateumintos. Os caramujinhos, tá? Que estão aqui junto com as planarinhas. Os caramujos, então, fazem parte do filo dos moluscos. São aqueles animaizinhos do grupo dos gastrópodes. Então, eles possuem essa única concha em formato de espiral. Tá? Então, aqui nós temos os caramujinhos, tá? Vivendo aqui nessa água junto com as planarinhas. Aqui eu separei conchinhas, tá? Então essas conchas aqui são a parte externa também de um tipo de molusco e eles fazem parte do grupo dos bivalvos, que são duas conchas, tá? Então o animalzinho fica aqui dentro, corpo bem mole, e essas conchinhas ficam fechadinhas e o animal vive dentro, tá? Essa aqui não é o parzinho correto, mas só para vocês terem uma ideia de como que fica na natureza. Tá? Então elas ficam um pouquinho abertas para que possa entrar água e esse animal fazer a troca gasosa, se alimentar através da filtração. Aqui temos também, ó, dois esqueletinhos de estrela do mar, que fazem parte do filo dos equinodermos. Então aqui é uma pequenininha, e essa aqui é maior. Lembrando que os equinodermos são aqueles animais conhecidos por terem espinhos no corpo, tá? Esse aqui é um esqueleto de ouriço do mar. Tá? Então, as regiões onde ficam os espinhos desses animais. Então, esses são os equinodermos. Falando de artrópodes agora, nós temos alguns insetos. Aqui eu tenho alguns exoesqueletos de cigarra, tá? Então, lembram-se que nós conversamos que esse exoesqueleto ele fica pequeno para o animal, então ele se rompe, o animal sai de dentro dele e nesse momento ele para de crescer, depois forma-se um novo exoesqueleto em volta do corpinho, um exoesqueleto maior e aí o animal continua a crescer. Tá? Então essa troca de exoesqueleto é chamada de muda ou equidise, o animal faz para crescer de tamanho. Aqui tem alguns outros insetos que estão um pouquinho, quebraram um pouquinho na mudança do nosso laboratório, tá? Aqui tem esse besouro. Reparem na quantidade de patinhas, característico de insetos, 6 patas, tá? 3 pares de patas. Aqui tem uma cigarrinha, mas eu acho que a patinha dela quebrou. Uma patinha
Então, presença de asas. Aqui tem um besouro da ordem dos coleópteros, que tem o estojinho protegendo as asinhas delicadas. Então, essa aqui é característica dos insetos, ok? Aí da ordem dos aracnídeos, eu separei aqui um escorpião, o escorpião amarelo, que é encontrado aqui na nossa cidade, tá? Ele é muito venenoso, então a gente consegue visualizar os palpos por onde ele manipula o alimento, principalmente, e o telson, que é a parte que ele usa para inocular o veneno, tá? Esse aguilhãozinho na ponta da cauda. Lembrando que o escorpião um pouquinho diferente da estrutura corporal das aranhas, eles possuem o cefalotórax, o abdômen e o pós-abdômen, que é a região da cauda, diferente das aranhas. As aranhas não possuem o pós-abdômen, tá? Então, eles possuem 8 patas, são 4 patinhas de cada lado. A região das quelíceras, que a gente não consegue visualizar aqui, que tritura o alimento, tá? Então a gente consegue visualizar os pelos sensoriais, já que elas não enxergam muito bem, mas elas conseguem perceber o ambiente, vibração, enfim, com a ajuda dos pelinhos sensoriais. E aqui tem algumas conchinhas da craca. Nós conversamos sobre as cracas, que elas ficam paradinhas, são da família dos crustáceos, elas ficam paradinhas nas rochas, tá? Ok, pessoal? Então eu separei aqui alguns exemplares, vou fazer um outro vídeo sobre as planárias, vou colocar junto, né, para vocês conseguirem assistir. Então tem aqui alguns dos exemplares que nós temos no nosso laboratório. Olhem só, pessoal, nesse recipiente, nessa placa de Petri, tem várias planarinhas. Reparem o formato do corpo dela, olhem a região da cabeça com os 2 ocelos, tá? Então, o corpo, característica de plateuminto, corpo achatado. Vamos procurar, ó, essa daqui tá se alimentando. Olhem que graça. Aqui tem várias. Tá, então essas são as planárias. Tem uma pequenininha aqui. São bem bonitinhas. Elas são carnívoras. Eu coloquei um pedaço de ração de cachorro, que para elas se alimentarem, elas adoram. Essa aqui, pessoal, ó, que tá aqui, deixa eu confirmar se ela tá. Não, ela tava se alimentando. Tá? Pessoal, esse bichinho aqui que vocês estão vendo é uma sanguessuga, tá? Reparem no tipo de movimentação que ela faz. Ela está junto aqui com as planárias. Isso. É do filo dos anelídeos. Olhem lá, ela estica o corpo.
se ela vai. Isso aqui é uma sanguessuga. Isso, estica e encolhe. Dessa forma que ela vai fazendo a sua movimentação. E a sanguessuga de novo. Vamos ver se ela vai se movimentar. Então ela usa também as ventosas que tem na extremidade de corpo para fazer a movimentação. Reparem, estica e encolhe. É a locomoção chamada de medipalmos. Então ela tá com o corpinho bem encolhido, isso, esticou. Tá? Então ela usa suas ventosas nas extremidades do corpo para ela conseguir se locomover. Isso. Isso. Tá? Então é assim que ela se locomove e ela também usa as ventosas para se alimentar. Elas se alimentam através de sangue e elas utilizam também essas estruturas. Olha só, pessoal, as planarinhas estão se alimentando. Eu coloquei um pedacinho de ração de cachorro e elas enrolam no pedacinho de ração e vão se alimentando dele. Então aqui estou conseguindo focar em duas planarinhas. Tem algumas nas laterais, olha só. Elas estão se alimentando. Conseguem ver as projeções delas. Olhem só que bacana. Deu para visualizar certinho. Olhem só, a gente consegue ver na região da cabeça, que se escondeu agora, os dois ocelos. São os duas pintinhas pretas, que elas fazem a percepção de luminosidade. Ver se eu consigo pegar novamente.